Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, sou corretor de seguros, trabalho levando planejamento financeiro através de previdência privada e seguro de vida. Não só seguro de vida na questão quando acontece a morte, ou que às vezes a gente tá muito atrelado a essa questão, né? Mas sim para benefícios em vida, como a questão de doenças graves, cirurgias, diária por internação, entre outras coberturas. E hoje eu quero mostrar nesse vídeo aqui para você uma conversa que eu tive com o meu cliente, aonde ele contratou comigo uma cobertura que é para diária por incapacidade por acidente. É uma cobertura que todos os profissionais, inclusive primordial quem é autônomo, ter essa cobertura, que em caso de um afastamento temporário, ele venha receber a sua renda pelo período de afastamento que ele vai ter. Então, nesse caso, esse cliente é um dentista que eu atendi ele através do WhatsApp, que eu conheci ele através de um grupo que a gente estava em comum, né? E eu puxei o assunto com ele, a gente acabou conversando e após algumas conversas ele acabou decidindo contratar esse seguro de afastamento temporário. E após um ano e meio, ele veio sofrer um acidente pedalando de bicicleta, onde ele acabou apoiando o braço, ali a mão, como reflexo e acabou rompendo um ligamento do braço, que é muito importante para o movimento das mãos. E ele, como ele é dentista, ele não pode ficar sem trabalhar, né? E as mãos é primordial para o trabalho dele. Então, essa cobertura ele recebeu referente a 90 dias de afastamento a renda que ele vinha tendo nos últimos meses. Então, esse benefício que foi pago para ele vai poder conseguir arcar com todas as despesas assumidas que ele tem e poder focar em sua recuperação nesses 90 dias de afastamento. Então eu vou deixar aqui para vocês a live que eu tive com ele, aonde nós conversamos um pouco mais sobre esse assunto e a importância de ter coberturas que amparem a gente financeiramente contra imprevistos. Sérgio, a gente abriu essa live aqui justamente aí para a gente conversar um pouquinho a respeito do processo de contratação de seguro, quando a gente começou a conversar, e também todo o processo do encaminhamento até o dia que aconteceu, infelizmente, um sinistro com você, e após isso o processo de acionamento do benefício do seguro, né? Eu queria que tu conversasse um pouquinho, falar um pouquinho a respeito de você, que primeiro se apresentando, quem que você é. Aham. Meu nome é Sérgio, né? Sou dentista aqui em Juiz de Fora. E o Luiz Fernando entrou em contato comigo, me oferecendo um seguro, né? Na verdade, um seguro geral, né? De seguro de vida, de incapacidade temporária. Isso mesmo. No caso É. que eu resolvi adquirir o de incapacidade temporária por acidente. Na verdade, né, Sérgio, se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, o meu contato foi um pouco atípico. Geralmente, quando eu converso com os clientes, eu vou ligar para um cliente que eu não conheço, eu faço através de ligação, né? E o teu contato, eu cheguei até você através de um grupo de WhatsApp, Isso. que é um grupo onde eu acabei chamando você, se você queria conversar a respeito de seguros, me apresentei falando ali, e você deu atenção, né, para mim, que geralmente acaba tendo aí uma certa relutância das pessoas conversar a respeito do WhatsApp ali, né, que hoje em dia, infelizmente, existe muitos Muito golpes, golpe, né, né? e é muito difícil. Na Para verdade, mim, você foi muito educado e, né, e me achou no grupo do Ibon Rio, que é um grupo de dentistas, né? isso. E acabou, eu estava de férias na época e eu nem estava Eu lembro, pensando. você falou assim, ó, não posso falar agora, tô de férias, mas quando eu voltar a gente conversa. Aí eu mandei um oi para você depois, aí a gente conseguiu fazer uma conversa ali de WhatsApp ali, por vídeo mesmo. Eu sou aqui de Santa Catarina, você é de Minas Gerais, e você deu essa abertura, a gente começou a conversar, e o meu trabalho como corretor de seguros é realmente levar o melhor para o cliente, analisando as melhores coberturas das seguradoras, né? Não só de uma seguradora específica, mas pegar um pouquinho de cada seguradora, do que é melhor, e montar um planejamento, né? Na época, eu fiz um estudo analisando ali o seu perfil financeiro e as suas despesas assumidas, né? E eu montei um planejamento em base nisso. Daí, nisso, eu incluí nesse planejamento
várias coberturas, como para questão de morte, questão de doenças graves, como câncer, entre outras coberturas, cirurgias, Isso. diária por incapacidade temporária. E na época eu lembro que você falou que já tinha algumas coberturas de seguro. Seguro de vida E eu já tinha, né? isso, você já tinha algumas coberturas ali e você até estava um pouco relutante de falar a respeito disso, porque você já tinha, né? É, E eu lembro que aos pouquinhos a gente foi amadurecendo a ideia ali e você aceitou a gente fazer um planejamento ali a respeito disso. Você acaba aí, é uma pessoa isso. ativa, né? É, Pedala, faz esportes, tem uma saúde em dia, por assim dizer, isso. e cuida bastante do próprio corpo. E eu lembro que você pegou e falou assim, Luiz, eu não preciso de cobertura no momento, porque eu sou uma pessoa saudável, tenho plano de saúde. Não sei se tu se recorda desse papo, dessa conversa que a gente teve lá no Aham. passado. Isso, eu Aí, me lembro. Eu falei que eu não podia machucar, né? Mas aí a gente conversando e acabou que o que eu não tinha era o seguro de incapacidade temporária, né? foi Eu tinha o justamente seguro isso. de vida e tudo, e realmente, por fazer vários esportes, eu achei interessante em fazer esse seguro, mas não queria usar, né? Queria fazer, mas ter o seguro para não É, usar. Mas agora, é, infelizmente, eu caí de bicicleta e rompi o músculo, o tríceps, né? Na inserção com o cotovelo. E é a sorte que eu tinha feito o seguro, né? sim. Que realmente vai me ajudar nesse período que eu vou precisar ficar parado, né? Por ser Na época, dentista, né? eu lembro que na época que a gente conversou, eu bati muito nessa tecla, na É, questão ali que você é um profissional autônomo, você tem despesas assumidas, você tem é, secretária, aonde, caso você não trabalhar, você tem que continuar mantendo tudo isso. com E certeza. se o afastamento for por muito tempo, querendo ou não, tu vai ter que se descapitalizar para poder arcar com essas É, despesas, né? Que é algo que a fica gente difícil mesmo, é. que é algo que a gente não quer. É, E para tu ver como é a questão do tato, né? Às vezes nós corretores, quando a gente vai oferecer para algum cliente, os clientes até acham que às vezes não precisa de uma cobertura e às vezes a gente acaba insistindo um pouquinho até para é, poder a gente entende a necessidade disso, que a gente está todo dia ouvindo situações de profissionais que se afastam devido a um acidente, uma doença, entre outras situações que acontecem, né? é. E eu lembro, por você ser uma pessoa muito saudável, você não quis contratar a cobertura completa, que era a cobertura que cobria ali para doenças e acidentes, né? E você acabou. Aí eu falei, poxa, e agora? Ele não quer contratar, vamos dar uma analisada ali certinha. Aí eu lembrei que a seguradora MAG, ela tinha uma cobertura que cobria apenas por acidente, que era o DITA, que era Aham, diária por incapacidade por acidente. aham. Por consequência, ele até era mais acessível até financeiramente por ele cobrir Isso, apenas acidentes, né? é. E daí beleza, Fernando, então você me convenceu, agora eu vou contratar. E aí você acabou contratando, ficou acho que um ano e pouco, pagando essa Isso. cobertura, aonde aconteceu ali a lástima de você sofrer um tombo, até foi um tombo, se a gente for levar em consideração, foi um tombo bobo, né, de É, bicicleta, né, Sérgio? mas não foi, Tava, foi um tombo simples, foi fazendo trilha, mas foi um tombo que eu apoiei o braço no chão e realmente o músculo arrebentou. Eu e acho que já tinha geralmente, alguma inflamação, né, na região do cotovelo, já estava com alguma inflamação, o tendão já devia estar meio enfraquecido, né? E sim, era um tombo que não era para eu nem ter machucado. sim, sim. E, e rompeu. E a E questão é um também reflexo da do corpo. contratação, por você ser de fora, né, a gente fica um pouco receoso, né, de contratar. Sim. Mas você mostrou que a sua especialidade é realmente dentistas e médicos, e eu vi a sua Sim. seriedade ali né, em conversar com a gente, É, e é, resolvi é que tem que contratar, e ter, realmente foi uma ótima para contratação, conversar, porque me ajudou agora, né, nessa fase aí. até para conversar com profissionais dentistas, médicos, esses profissionais, que não, eles são muito ocupados, né? Geralmente, quando tu tá É, com uma agenda fechada, eu já conheci médicos que têm agenda em 20 minutos é um cliente, em 30 é, minutos é um atendimento que ele tem que fazer com o paciente, né? é, Então, querendo ou não, dedicar um tempo para falar da própria vida, para falar da gente mesmo, às vezes é difícil reservar esse tempo, né? é.
Então, a gente tem que ter bastante tato ali, tem que conversar bastante. Então, eu geralmente não desisto na primeira e na segunda abordagem. Eu tento uma, duas, três, quatro vezes, Isso. até ali de vez em quando, intercalado semanalmente, né? É, Para ver, às vezes a pessoa, não é que ela não quer te atender, é que ela não é, está no momento oportuno, né? é. E esse é o meu trabalho, né, Sérgio? Eu fico grato que deu tudo certo, que você conseguiu É, receber ali o seu benefício. Eu acredito que foi um processo rápido, que não, demorou um foi pouquinho sim. ali, né, ali uns 3, 4 dias, porque eu precisava que você me mandasse todos os documentos Isso foi importante, e mandar né? isso, e mandar tudo de uma vez, É, né? Que nem o laudo que precisava do é. médico. Então, é Você melhor, eu falei, realmente recolheu a documentação que precisava e o seguro, na mesma hora, né, viu que estava tudo certo, ressonância, né, o atestado justamente. do médico, não tinha como não No pagar, momento né, que eu, mas no momento, ah, no momento que eu recebi o atestado teu, eu até poderia tentar abrir ali o benefício para você para adiantar 1 ou 2 dias, né? aham, Só que, como exige alguns mais documentos, como o laudo, que é o laudo que vai dar o parecer médico do que realmente é, aconteceu e do que você precisa, eu precisava deste documento. Então, isso, para não abrir algo e deixar algo já começar errado, aham, porque quando a gente começa errado, aí acaba que, por exemplo, eu mando falta um documento, aí acaba pendenciando, e daí eu tenho que fazer novamente a abertura e adicionar novos documentos. Então é tudo melhor a gente já ter todos esses é, documentos para mandar já de uma vez, para ser algo mais prático. é, E, realmente, e, você e atuou da menos. forma certa, É, foi muito bom, foi muito rápido, né, na verdade, né, isso, acho que você foi atuou 15 na forma dias. certa, foi Por isso mesmo. lei, por lei, Sérgio, a SUSEP ela determina que após o envio de todos os documentos, ministro, o pagamento tem que ser efetuado em 30 Aham, dias, por lei. E no caso a seguradora, que nesse caso foi a Mongeral Aegon, poderia ser outra seguradora também, mas no caso a Mongeral ela pagou em 15 dias, se eu não me engano, que foi ali o pagamento do benefício para você. foi bem E rápido. eu fico feliz, eu espero que a tua cirurgia recupere nesses 90 dias e você já volte a trabalhar, né? Mas É, caso acontecer alguma complicação, que não, ainda você ainda está amparado aí por mais diárias, caso precise, é, né? Então, isso aí é um é, benefício que todos os profissionais, ou se diária por incapacidade temporária, que são autônomos, deveriam ter. é, Por quê? Porque é uma cobertura que te ampara realmente financeiramente. O benefício ele pagou a sua renda por é, 90 dias de afastamento. Então, essa renda por 90 dias ia fazer falta para você se você com não tivesse. é, certeza. e eu acho que essa cobertura ela é primordial pelo fato de te atender e poder te proporcionar recuperar É, da sua lesão sem se preocupar poxa, eu tô aqui ó, com o meu braço, mas eu poderia estar é, trabalhando para poder pagar minhas contas. Aí a é, pessoa acaba forçando a voltar a trabalhar antes mesmo do momento da recuperação que o médico recomendou, e às vezes acaba piorando, levando alguma lesão, né, é, a mais por causa disso. isso Então, o médico frisou isso. Realmente eu tenho que ter o repouso para recuperar e não correr risco de romper de novo, né? Que a é, gente fica ansioso, querer, né, querer voltar. E eu esse trago até um benefício estendido eu torço para nem precisar, né? Que a vontade é justamente. a gente ficar sem trabalhar é muito A gente ruim. paga, a gente paga o seguro, não é para usar, É, a gente paga ele para estar amparado caso aconteça. A é, gente quer estar amparado financeiramente. Até, por exemplo, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho o INSS. A gente sabe que cada vez mais o INSS ele vem deixando a desejar. Nesse caso, mesmo que você acione agora, acho que você tem direito de acionar o INSS, é, ele vai te eu pagar no acionei, máximo, mas ainda não. Parece que nem, liberou, nem eu ainda não fui lá, porque eu também eu tô aqui sem dirigir, eu tenho que ir lá agora. Eu estava pensando em ir lá E é um até hoje. processo, vamos falar bem a verdade, é um processo moroso para acionar um benefício do INSS. E mesmo que você pague o teto ali do INSS, É, você vai receber ali o teto, que não é nem equiparado à sua renda que você recebe mensalmente. Então, eu converso muito com os médicos, dentistas.
os profissionais autônomos, né? Frisando que essa cobertura, ela nem é algo, como se eu posso dizer, um luxo. Ela é uma necessidade para o seu trabalho. Então, eu converso muito com os dentistas, quando chega, às vezes, eles acabam pensando assim, nossa, mas eu pagar essa mensalidade todos os meses, mas se for parar para pensar, é um valor menor do que o que você paga pro INSS, né? Vamos falar bem a realidade. E o benefício que ele te traz é maior. Às vezes, o valor da mensalidade você gasta em coisas supérfluas que, às vezes, você já poderia estar investindo esse valor ali numa cobertura de benefício que vai te deixar bem amparado financeiramente, né? E agora, só torcer, né, Sérgio? Que você se recupere bem aí e não precise aí fazer novas cirurgias e possa aí... o braço está até enfaixado ou não? Chegou a... Não, tá só com tipóia. Pra tipóia. Só na tipóia. E agora a mão fica tem que ter esse repouso. formigando, né? É uma cirurgia assim mesmo. E é uma coisa... E é uma situação, Sérgio, que, por exemplo, o seguro no Brasil, ele é algo que, infelizmente, nós brasileiros não somos educados, nós não temos essa mentalidade voltada para proteção financeira, para a questão de guardar reservas financeiras, fazer investimentos, fazer uma previdência. A gente não tem essa cultura. E eu acredito que muito dessa cultura, ela venha por a gente ser mal acostumados com alguns benefícios que a gente tem. Por exemplo, a gente temos o SUS, que a gente acaba se, às vezes, lá no passado ele era muito elogiado, ele ainda é elogiado, mas a gente sabe que ele tem as suas dificuldades também, e a gente sabe que com o tempo o serviço ele não vem melhorando, ele tem umas dificuldades. E também tem a questão do INSS, né? Que lá no passado o INSS ele era algo assim que era primordial, né? Que todos confiavam, meu pai, meus avós sempre confiaram muito no INSS, que eu vou pagar certinho o INSS, quando eu chegar na minha idade eu vou me aposentar e vou estar bem amparado. E a gente sabe que o INSS cada vez mais ele não está se sustentando, né? Ele não... lá no passado eram muitas pessoas contribuindo e poucas pessoas se usufruindo. Hoje tá tudo se invertendo. Cada vez mais, menos pessoas contribuem e mais pessoas estão precisando acionar auxílio-doença, diversos auxílios e até a aposentadoria, né? E tem a questão que lá no passado, até a natalidade, ela era mais alta do que hoje, né? Antigamente, se nós for puxar, o meu avô teve 21 filhos. Não, meu avô teve 14. O irmão do meu avô teve 21. Caraca. Então, se for parar pra pensar, olha só a quantidade de filhos que antigamente as pessoas faziam, né? Você tem irmãos também? Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. São dentistas também. São dentistas. Então, e o seu avô teve quantos filhos? Meu avô, 7. 7 filhos. Então, cada vez mais está diminuindo. Por exemplo, eu pretendo ter filhos... Meu avô teve 2, né? Por parte de pai teve 2, mas por parte de mãe teve 7. Por exemplo, hoje eu tenho a ideia de ter filhos, mas eu penso no máximo 1 ou 2. E cada vez mais a gente conhece pessoas que às vezes nem querem ter mais filhos. É verdade. Então, o modelo do INSS, ele não se sustenta. Por isso que já teve reformas, vai ter mais reformas, e a gente não sabe, a gente não consegue ter essa certeza se ele vai ser algo que vai realmente nos amparar financeiramente quando a gente mais precisar. Então, por isso que cada vez mais nós devemos falar sobre educação financeira, falar sobre a questão... Pode ser um complemento, né? O INSS, às vezes, é um complemento que já é mais uma tradição, né? A gente tem que contribuir como cidadão, a gente é obrigado a contribuir com o INSS, mas a gente tem que ter os planos B, né? Então, por exemplo, uma previdência privada, a gente aprender um pouco sobre investimentos, até a questão de educação financeira, uma coisa que eu concordo que deveria ter na própria escola, desde criança, as pessoas já ser introduzidas na educação financeira. E nisso tudo entra um complemento, que é a questão dos seguros também. Porque hoje as pessoas priorizam muito outras coisas e acabam não olhando na questão de um seguro de vida, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que priorizam o seguro de carro e não tem o seguro de vida. Nada contra, é uma escolha. Ela paga lá R$300 por mês num seguro de carro, que o carro às vezes custa R$80 mil,
R$ 70.000 o valor do carro. Se ele bater e der perca total nesse carro, ele ganha um carro novo ou o valor do carro. Mas e se der a perca total nele, ou ele ficar com uma invalidez aonde ele não consiga mais pagar as contas, as despesas que ele vem pagando, ou até a própria mensalidade do carro que ele vem pagando e os sonhos que ele está conquistando, o financiamento de um carro, de uma casa. Então, se tudo isso acontecer, uma invalidez com a gente fica desamparado financeiramente para todas as outras coisas. Então, um bom planejamento hoje, as pessoas têm um pouco de medo, até receio de ter seguro de vida, porque geralmente quando a gente fala seguro de vida está muito associado à morte, né, Sérgio? O pessoal fala, eu não vou contratar, eu não quero contratar seguro de vida, porque acho que se ele contratar, ele vai morrer no dia seguinte, né? E hoje em dia mudou muito. Hoje em dia tem seguro de doenças graves, seguro cirurgias, diária por internação hospitalar, tem o seguro caso você tiver um câncer, afastamento temporário, a questão ali de uma invalidez permanente, caso você vir a faltar, sua família está amparada, conseguir pagar ali o inventário, caso a pessoa venha a falecer. Eu conheço algumas famílias que até hoje não abriram inventário porque não tem o dinheiro para poder pagar ali os 15%, 20% equivalente do patrimônio para dar o processo de abertura do inventário. Isso tudo poderia ser resolvido se o patriarca ou a matriarca tivesse contratado um seguro de vida equivalente ao patrimônio que ele tem. Então, digamos, um patrimônio de R$1 milhão. Ele poderia ter deixado um seguro de vida no máximo ali de R$200.000, R$300.000. Para quê? Para a família receber assim que ele viesse a falecer e dessa entrada nesses processos para poder resolver essas partes administrativas, essas burocracias que tem, né? Isso traz tranquilidade financeira, a família acaba não brigando, essa tranquilidade. É verdade. Show de bola, Sérgio. Eu agradeço aí a confiança no meu trabalho e também as recomendações que você me passou ali, a questão de colegas e amigos seus que também são médicos e dentistas. E eu espero que a gente possa seguir aí o trabalho e a parceria de cliente e corretor aí, eu poder te auxiliar e te ajudar. Eu tô querendo até dar mais uma, né, agregar mais alguns benefícios, né, se eu melhorar, fazer uma revisão aí, a gente trocar mais uma ideia a respeito. É aquilo que eu falei, né, quando a gente contrata, a gente espera não usar. Mas quando acontece alguma coisa com a gente, conosco, aí a gente desperta, poxa, isso realmente é importante. Então, agora você quer estar complementando algumas coberturas que faltam, né? Então, isso aí é importante, é uma questão que com o tempo a gente vai desenvolvendo e vai tendo. Infelizmente, Sérgio, tem pessoas que acabam não aceitando, não querendo falar sobre o assunto, já aconteceu comigo também, de as pessoas não querer contratar, achando que não precisa, e depois de um tempo, a pessoa ela é diagnosticada com uma doença grave, e essa pessoa, depois de um ano, ela me liga, Luiz, preciso falar contigo, preciso conversar contigo a respeito do seguro. Aí tu pensa, mas o que aconteceu, o que mudou, né? Que a pessoa veio falar comigo. E daí tu vai perguntar para ela, ela fala, não, é que eu recebi um diagnóstico de uma doença grave, como câncer. Aí, infelizmente, nessas questões, eu não consigo mais vender o seguro para ela, porque ela já foi diagnosticada com uma doença. E o seguro, ele parte da premissa de ser algo imprevisto, não algo planejado na questão de que vai acontecer, né? E daí, nessas situações, eu consigo atender a pessoa apenas para coberturas acidentais. Eu não consigo mais atender ela nessas situações de doenças graves. Tem a saúde suficiente para poder contratar e estar amparado e não deixar para depois, né? E acabar acontecendo ali esse acidente. Mas show de bola, Sérgio. Para mim valeu a pena mesmo, porque né, se eu não tivesse seguro, eu estava mais enrolado do que eu já estou aqui, né, lesionado, né? Mas graças a Deus, traz a tranquilidade. Só que na verdade a cirurgia foi sempre bem feita, né? E você sempre foi um cara até precavido, porque quando a gente conversou, você já tinha coberturas, né? A gente analisou. Seguro de vida eu já tinha. A gente analisou, a gente apenas complementou. Isso. Se você não tivesse revisto as suas coberturas naquela época e esse acidente acontecesse, você não ia receber nada agora neste momento, porque
o seu afastamento ele foi temporário. É, A cobertura que você tem com a outra seguradora é uma cobertura para em caso de uma invalidez permanente. Então, nesse é, caso, você não ia receber nada. é. Por quê? O Porque você outro eu não acho, estava amparado. o outro é mais, eu acho que é até mais morte. Eu não sei se é permanente, não. Eu Invalidez lembro que tem, permanente. eu lembro quando a gente conversou, fiz análise, ela tem ali a cobertura para incapacidade, no caso, invalidez permanente, Ah, é? mas Tem? ele Eu nem tem, só sabia. que eu acho que a gente tem que rever a questão dos valores ali que não está coerente com a sua renda, né? Então a gente tem que só fazer um ajuste ali para tá coerente ali certinho. É, Mas vamos depois fechou, a gente Sérgio. conversa a respeito disso. Assim que Eu, eu, passar essa agra- fase minha. eu agradeço aí a tua disposição de a gente conversar a respeito disso. Até propus a gente fazer essa live aqui, até para conscientizar outras É, isso é pessoas da, importante. da importância de parar um pouquinho, uns 30 minutos da sua vida, ou às vezes até 1 hora do seu tempo, para falar sobre isso e ir É, atrás, porque não adianta a gente falar que tem seguro, mas não saber as coberturas que tem. é, E às vezes ela não está amparada, né, financeiramente. é. E se hoje, por exemplo, esse acionamento seu fosse contratado diretamente, às vezes, com um banco, por exemplo, você ia ter que fazer praticamente tudo. Você ia ter que ficar lá no 0800, ligando, para poder ver que documento que Tem precisa, a isso. É, burocracia, e acaba sendo um pouco mais moroso esse processo. Nós, corretores, a gente está justamente para quê? Trabalhar com as melhores corretoras, né, com as melhores seguradoras, e aham. também fazer esse intermédio entre o cliente e a seguradora e fazer que o processo seja o melhor possível para o cliente. Não, e realmente, você Então, trabalhou muito bem e obrigado aí também por ter o- me convencido, né? até o Admitir nosso isso. interesse, Isso até é o bom. meu interesse, quando acontece um sinistro com algum cliente, é de pagar o benefício. Lógico, é. Isso acaba trazendo uma alegria. Claro que o acidente é algo que a gente não quer, o imprevisto é algo que não é legal, É, mas nos traz uma alegria saber que o teu trabalho fez uma diferença na vida da pessoa. Que verdade. aquela conversa que a gente teve. E no seu caso, você é uma pessoa que teve uma invalidez temporária, mas às vezes pode ser um pai, uma mãe de família que acabou falecendo e a família ficou desamparada É, e aquele dinheiro vai trazer ali um conforto financeiro. Não vai resolver a questão do luto, né? Mas já é difícil passar pelo luto, mas imagina passar pelo luto de uma forma financeiramente não legal, né? é, Então, ou por uma doença grave e você não ter o recurso financeiro naquele momento. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas, mas com certeza passar com recurso financeiro acaba trazendo aí mais tranquilidade nessas horas, né? verdade, verdade. Fechou, Sérgio? Muito obrigado Obrigado aí pela sua atenção você. e a gente Obrigado aí, Luiz vai se Fernando. falando. Valeu, meu Obrigadão. amigo. Sucesso aí. Abraço. Tchau, Abração. tchau. Valeu, tchau. Então, esse foi o bate-papo que tivemos com o Dr. Sérgio, né, dentista lá de Minas Gerais. Foi muito legal porque o caso dele foi uma conversa que eu tive através de um grupo de WhatsApp, onde eu conheci ele, sou aqui de Santa Catarina, ele é de Minas, e a atenção que ele deu pro assunto e as conversas que eu tive com ele levou ele a adquirir um seguro comigo, onde a gente fez um estudo, e ele foi beneficiado devido aí ao afastamento que ele teve. Então, convido a você que é profissional autônomo ou que trabalha em CLT também e precisa ter coberturas que te proteja financeiramente contra imprevistos, né? De repente você até já tem alguma policy com algum banco, alguma outra corretora. Será um prazer atender você, analisar o que você tem e montar um planejamento de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua renda, com as suas despesas que você tem assumida e fazer algo bem alinhado com o seu perfil. Você pode me chamar aqui no meu WhatsApp, eu vou estar aqui para atender vocês.